O tema da política no Rio Grande do Sul hoje é o reajuste do magistério. Está para ser votado hoje na Assembleia Legislativa, à tarde, o projeto enviado pelo governo para reajuste de 9,45% nos salários dos professores para cumprir o piso nacional do magistério de R$ 4.420 para 40 horas semanais. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Giane, bom dia, Stout, e bom dia ao Rodrigo, que nos acompanha direto de Brasília, e a todos os ouvintes da Rádio secretário. Gaúcha. Secretário, por que o índice de 9,45% e como está a conversa com a base aliada para conseguir a aprovação? Perfeito, Stout. Desde o ano de 2019, primeira gestão do governador Eduardo Leite, quando nós propusemos e alteramos o quadro de subsídio do magistério, conseguimos, naquele momento, deixar de pagar completivo, que sequer o partido que havia instituído o piso conseguia pagar o básico, que é o piso do magistério, e modificamos a carreira para conseguir, então, cumprir a lei. Ao final do ano passado, início deste ano, uma portaria do MEC instituiu, então, que o piso seria de R$ 4.420,55, a entrada da carreira, que aqui no Rio Grande do Sul seria o A1, carreira de magistério que não se contrata mais, se contrata hoje quem está no A3. E esta correção do que nós pagávamos, porque pagávamos acima do piso do magistério o ano passado, para chegar aos 4.420, é que culminou no percentual de 9,459. A terceira casa aí centesimal, a casa centesimal é importante para que a gente cumpra nos centavos o piso do magistério, que é um compromisso da nossa gestão, da gestão Eduardo Leite. Secretário, por que o impacto é diferente? O impacto efetivo desse reajuste depende do contra-cheque dos professores. Alguns vão ter o reajuste total, outros não. No caso dos aposentados, menos ainda. Eu não diria menos ainda, Giane, mas vamos lá. Quando se propôs pagar o piso, e essa foi uma demanda da categoria, não queria receber completivo, queria ter um básico. Vamos lá, no ano de 2019, pré-reforma, falávamos que o A5, que era uma licenciatura plena, de R$ 2.331. Hoje, com a proposta que nós fizemos à Assembleia Legislativa, a entrada na carreira que se dá no A3, iria para 4.641. A gente está falando de um aumento aí de 81,47%, enquanto que a inflação nesse período dos 4 anos foi de 28,56%. Demonstra, primeiro, a nossa atenção para a valorização e correção de rumos que a questão do magistério tinha aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente vai para o reajuste efetivo, quando a gente diz que a paridade, quando aprovado o subsídio lá no ano de 2019, você tem uma série de benefícios que não existem mais para os dias atuais, que não existiam também para o setor privado. E com essa correção, você tem uma parcela chamada de irredutibilidade para enquadramento. Agora é importante nós mencionarmos, todos receberão no seu básico, ou seja, quando pega o contra-cheque e olha o seu básico, todos receberão 9,459. Não haverá distinção no seu básico. Então, isso que era uma luta antiga da categoria para que o básico recebesse todos os reajustes. Aqui estamos dizendo que 100% receberão esses valores. Agora, claro, aqueles que têm uma parcela de redutibilidade, que acabaram acumulando, incorporando funções gratificadas, que tem dentro da parcela de redutibilidade benefícios que hoje não são mais alcançados pelos ativos, a gente comenta, então, que terão reajuste efetivo, ganho real, aí mais de 80% dos ativos e inativos. Então, temos que olhar o todo, estamos falando que 81%. Quanto à questão daqueles que terão a sua parcela de redutibilidade, falamos de um universo que, comparado com o todo, ele é menor, é menos da metade, bem menos que a metade, e estamos falando de uma média salarial desses profissionais que estão aposentados, aí uma média salarial para um contrato de 20 horas de R$ 5.200. Então é importante termos todo esse cenário também posto no contexto.
O senhor disse, secretário, na Zero Hora de hoje, que é possível olhar a proposta do governo como um copo meio cheio ou meio vazio. O senhor me permite olhar para o meio vazio, infelizmente. Mas com relação à disparidade entre o reajuste oficial e o reajuste efetivo, que é mais aguda, né, entre os professores aposentados, para essa parcela, eu gostaria que o senhor se posicionasse, enfim, já que é aquele professor e aquela professora que passou a vida na sala de aula e agora encara essa realidade neste dia de hoje. O que o senhor teria a dizer? Bom, perfeito. Quando eu mencionei a questão do meio cheio e meio vazio, é porque quando falávamos sobre o reajuste, quer dizer, todo o esforço que o Estado tem feito para a valorização, aumento de 82% quase em 4 anos, comparado com uma inflação de 28%, cumprir a lei, pagar o piso, dentro do básico, lá no básico ter o piso, e não um completivo que era prejudicial para a carreira, e essa era uma defesa que a carreira fazia. Então avançamos quanto a isso. A gente tem 2 caminhos, a gente se apega ao lado negativo ou ao lado positivo. Aqui estamos falando que o positivo ele é muito maior. Claro que nós temos que ter atenção também e a perspectiva para o lado daqueles que, embora minoria, também serão afetados e não naquilo que a sua expectativa poderia gerar. A esses, estamos mencionando que em 2021 receberam 5,3% de reajuste, em 2022 receberam 6% de reajuste, ou seja, eles não estão congelados, estão recebendo reajustes, mas neste momento, e aí entramos num contexto que é o primordial, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, por uma queda de receita, e a Giane com muita propriedade mencionou, todos somos favoráveis à redução de impostos, porém não podemos fazê-lo sem planejamento, e a redução e a retirada de receitas no ano passado, em 6 meses, de 5,5 bilhões de reais da receita do Estado, fez com que a nossa receita reduzisse e o Estado entrasse no que se chama limite prudencial, o que autoriza algumas travas à Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, a qual o PT foi contra, ele é contra todo o projeto que venha a buscar equilíbrio para que a gente não passe por que passamos há pouco tempo atrás, como atraso de salários, nos autoriza travas que, uma delas, você não pode dar reajustes e tampouco mexer em carreiras enquanto estiver no limite prudencial. Mas por que o magistério nós estamos dando? Porque a mesma lei excepcionaliza. Ela diz, salvo uma lei superior ou uma questão superior, que é o caso do piso do magistério, aí você pode então pagar. Além disso, ou seja, modificar além do que a portaria do MEC nos traz, que é pagar o piso, no básico estar o piso, a gente estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal, o que não queremos e com certeza a sociedade também não o quer. Bom, o senhor já responde em parte às mensagens dos ouvintes, servidores de outras carreiras, inclusive das escolas, funcionários de escola, servidores de outras áreas também perguntando sobre possibilidade de reajuste. Acho que a resposta que o senhor deu agora já está bem claro. Mas em relação a... Se me permite, por favor. Nesse caso dos servidores de escola, é importante nós também mencionarmos, porque a gente viu algumas propagandas do próprio CEPERS. Ninguém recebe a menos que um salário mínimo regional. Então, tiveram propagandas que parecia que os profissionais receberiam R$600, que este é o básico desta categoria. Então, o que é importante mencionar aqui? Essas categorias, essa categoria que está abaixo, e aí você tem um problema na carreira, tem que se rediscutir a carreira, e este foi um compromisso que nós assumimos de estudar, porém sem possibilidades neste momento de alterar, justamente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas avaliar esse contexto. Essas categorias recebem, sempre que movimenta-se o piso regional aqui no estado do Rio Grande do Sul, elas recebem reajuste por esse mandamento. Duas questões. Uma é um pedido, o CEPERS e a bancada do PT tentam colocar um índice de reajuste maior. Existe alguma margem de negociação? Esse é um ponto. E o outro ponto envolvendo esse grupo de 30% dos aposentados, dos inativos, que ficarão sem qualquer reajuste no que vão receber lá na conta. O que importa mesmo para o servidor, professor, é o valor que vai cair na conta, né? Esse grupo, ele tem alguma chance de ter alguma recomposição para ganhar algum percentual ainda, ou a margem de negociação em relação a percentuais, valores, é zero?
Nós não somos intransigentes. Sempre que possível, estamos sempre abertos ao diálogo. A construção ela é buscada para identificar o máximo de compreensão entre ambas as partes. Mas neste caso específico, na atual realidade que vivemos, nós não temos margem para isso. E qualquer movimentação que vá além do que está sendo proposto estará em infringência direta à lei de responsabilidade fiscal. Aqueles que são irresponsáveis e que querem propor um percentual maior para pagar acima do piso, sendo que quando o governo foram, sequer o piso pagavam, aí a gente estaria em completa dissonância e infringência à lei de responsabilidade fiscal. Quanto à questão dos aposentados, a gente menciona eles. Tivemos reajuste de 5,13 em 21, tivemos reajuste em 6% no ano de 2022. E nesta questão aqui, nós não temos margem. Nós que, inclusive, propusemos lá no ano de 2021 um ganho mínimo, porque tínhamos margem para isso. Este ano de 2023, estamos no limite prudencial. A lei de responsabilidade fiscal nos veda. Qualquer coisa diferente disto é demagogia e é proselitismo político. É prejudicial para o debate, por quê? Porque você avança dentro de um anseio de uma parcela dessa categoria, mas que pode prejudicar a todos, porque está em infringência a uma lei, uma norma superior, e temos que cumprir a lei e dar exemplo para toda a sociedade. Secretário, o senhor cita o corte de ICMS que foi feito no ano passado e por uma lei federal e que acabou retirando, segundo os cálculos do governo, mais de 5 bilhões de reais de arrecadação aqui do Estado. Nós temos aí no horizonte, nos próximos meses, um aumento do ICMS para diesel, gás de cozinha, gasolina, por uma lei federal do ano passado e por um valor que foi estabelecido pelos secretários estaduais da Fazenda para ser cobrado em todo o país, o que provocaria aqui no Rio Grande do Sul um aumento do ICMS. Qual é o impacto que vocês estão projetando nos cofres públicos dessas mudanças do tributo, agora nos próximos meses, e até projetar de que forma isso poderia vir a ter um impacto positivo num potencial reajuste no futuro dos professores? Justamente, né? É uma lei federal, uma lei complementar federal que trouxe aos estados a tarefa, impôs aos estados uma tarefa de mudar a forma de cobrança do imposto, de não mais percentual e sim de um valor e que seja único para todo o país, como se o país não tivesse diferenças e peculiaridades. Ok, essa é a lei federal, foi isso que nos foi imposto. Por vezes perdemos no voto, somos um estado dentro de um todo maior, de 27 estados. Então, sim, terá reflexos que foram... foi prorrogado, a entrada em vigor está para os meses subsequentes, e haverá uma recomposição parcial, ela não é integral. De quanto, secretário? Esses números, peço aqui desculpas, não tenho eles, estava preparado para uma entrevista do magistério, mas não tenho presente os números de impacto, até porque a negociação ela continua, né? Não foi ainda avalizado, foi feita uma proposição, surgiu no caso da gasolina de 1,45, já veio para 1,18, já está em 1,22 e ainda está em constante discussão com todas as partes envolvidas, então eu não tenho o valor para lhe precisar, Jane. Mas Sim. O que é importante mencionarmos, não haverá recomposição integral e os relatórios dos próximos quadrimestres de gasto e comprometimento do todo, né, do dinheiro dos nossos impostos com a folha de pessoal do funcionarismo, vai ditar as regras, vai demonstrar tudo tem uma tendência de que continuemos aí no limite prudencial. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, muito obrigado, bom dia. Obrigado, Stout, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição para conversar aqui na Rádio Gaúcha. Deputado Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT na Assembleia, bom dia. Deputado Mainardi? Caiu a ligação? O CPER Sindicato pede um reajuste de 14,95%, mas que chegue a todos, inclusive a este grupo de aposentados, que terá reajuste no fim lá, o que importa, que é a remuneração que vai cair na conta, zero. O governo diz que não tem margem, nesse caso não tem margem de negociação. Vou fazer um intervalo e na volta... Voltou? Voltou, então. Deputado Luiz Fernando Mainardi, bom dia. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Bom dia. Deputado, qual é a proposta da bancada do PT na questão salarial dos professores?
A nossa proposta é a proposta que os professores estão defendendo, estão sustentando, que é a concessão dos 14,95, que é esse o percentual que foi reajustado nacionalmente. É isso que nós estamos propondo. E nós achamos que é plenamente possível, certo? Eu quero começar te falando do que eu estava ouvindo o secretário. E nos chama de irresponsáveis, né? De que estamos fazendo demagogia e proselitismo. Não, na verdade não é isso. Nós já fomos governos e não fomos irresponsáveis. O governo Tarso concedeu 76%. Não pagaram o piso. Concedeu 76% de reajuste para uma inflação de 25%. Isso deu 50% de aumento real. Dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Porque o que fizemos na época foi uma combinação de aumento real para os servidores, especialmente para o magistério, com crescimento econômico. Cresce. Qual é o programa de desenvolvimento desse governo? Não tem. Se não tiver política de desenvolvimento para fazer crescer a economia e crescer a arrecadação, resulta em um governo que inclusive se transforma num governo, né, que massacra de uma forma covarde os servidores. Tem 95 mil servidores em casa aposentados do magistério. Velhinhas, senhoras, que tiveram ao longo desse tempo, imagina, 9,2% no governo Sartori e Leite de reajuste. 9,2%. Foi um pouco mais, mas aí desconta a contribuição para a Previdência, porque elas não pagavam antes, deu 9,2% para uma inflação de 61%. Esse é o resultado de um governo, né, que se diz responsável, mas responsável para quem? Essa é a pergunta. Um governo que diz cumprir a lei estabelece que o ingresso no serviço público se dá pelo concurso, por concurso. E o que esse governo fez? Elevou de 13%, 14% para 45% o número de servidores na educação, professores que ingressaram através de contratos emergenciais e não de concurso. E agora estão propondo 1.500 vagas. O que o governo está propondo é um absurdo. Por quê? Porque o aumento real é só pegar o cálculo. Eu gosto muito de pegar cálculo. A folha do magistério é em torno de 7,3 bi. Certo? O que o governo está dizendo? O impacto será de 488 milhões. Quanto dá isso? Isso dá 6,7 mais ou menos. Dá menos de 7%. Então, sequer o aumento é os de 9,5% que o governo está falando. Sequer é de 6 e pouco por cento. Veja bem, o que o governo reconhece, inclusive, que desses professores aposentados, 95 mil, 45, né, não terão reajuste de 6%. E 30% desses professores, 28 mil, terão reajuste zero, novamente zero. Então nós olhamos os professores mobilizados, os professores que estão em sala de aula, porque eles terminaram com o plano de carreira, aí pode pagar o piso, terminam com o plano de carreira, com o tempo ficarão absolutamente todos apenas com o piso. Terminou a ascensão, é isso que vai acontecer com o tempo. Isso é qualidade na educação? Evidente que não é, massacrando os professores. Imagina o seguinte, Leandro, e quem está nos ouvindo. O governo Sartori, 4 anos, governo Leite, mais 4. Por que eu cito os dois? Porque é o mesmo governo, são os mesmos partidos que governam, é uma sequência do outro. 8 anos, uma inflação de 61%. O aumento médio do magistério foi nesse período, aumento médio líquido, descontando lá a contribuição da inflação, foi da Previdência, foi de 22%. Então tu imagina o seguinte, teve quase 40% de arroxo sobre uma folha de 7,3 bi, dá 2 bilhões e 800. Nós conseguimos equilibrar às custas do salário dos professores, do magistério e dos demais servidores públicos, especialmente das senhoras aposentadas que estão em casa precisando de dinheiro para o seu dia a dia, para comprar remédio. Por que faz isso? Por isso que eu chamo de covardia o que fizeram com os aposentados. O que o senhor está falando é também a insatisfação do CEPERA Sindicato, isso está bem claro. A questão pontual em relação a esse projeto que vai ser votado hoje à tarde.
Sim. De forma objetiva, de onde sairia esse recurso para o reajuste de 14,95% e como não descumprir o limite? Mas é sempre a mesma história. Ao longo desse tempo, sempre tem uma impossibilidade legal. Sempre Mas tem ou não tem? Essa é a minha desculpa. dúvida. Vocês têm uma interpretação diferente? Tem ou não tem essa limitação? A interpretação que nós fizemos é de que este governo não tem política de crescimento da economia, não faz crescer a arrecadação e desconta sua incompetência nos professores e nos demais servidores. Essa que é a questão. Quer dizer, se tem, vem aqui a lei da responsabilidade e eles vêm com números daqui, números dali, né? Sempre para justificar. Qual era a desculpa que tinha antes? Por que não dava para pagar antes, quando o ICMS estava 30%? Aí era pandemia, aí antes era não sei o quê, aí precisava aumentar o ICMS. E nós fomos lá e confiamos neles, inclusive. Mas... Foram com os nossos votos que o ICMS foi aumentado aqui no estado as 2 vezes. Nós temos autoridade para falar. E a resposta agora é de que nós somos irresponsáveis. Na hora que precisava do nosso voto, para o Estado não quebrar de vez, porque eles eram incompetentes, isso sim, e não conseguiram aumentar a arrecadação, aí nós éramos bonzinhos, demos os votos para aumentar o ICMS. O senhor disse que gosta de cálculos, mas então o seu cálculo mostra que cabe dentro da lei de responsabilidade? No meu entendimento, cabe. No meu entendimento, cabe. Se tu pegar os números, né? Eu posso até verificar aqui. Teve um ano que esteve abaixo, depois subiu, o ano passado subiu. Este ano há uma previsão novamente. Deixa eu pegar. Isso são números mais complexos, que eles usam esses números para o arroxo, né? Se me permite, eu vou procurar aqui. Enquanto isso, deputado, como é que vocês pretendem conduzir hoje a votação do projeto na Assembleia? Olha aqui, eu só vou dizer o seguinte, veja bem. Em 2022, tá? Caiu para 53,79 bilhões, de 53,79 bilhões para 50,4 bilhões, tendo em vista a redução do ICMS. Estou falando da receita corrente líquida. Teve uma redução, certo? Bueno, em 2022, a mesma receita, em relação a 21, que tinha sido 53, ou seja, caiu 3. A despesa de pessoal seria de 44, portanto, abaixo do limite prudencial. Para 2023, esse ano, o governo conta com a compensação da redução do ICMS, garantida pelo governo Lula, e com o aumento do ICMS. Então, tu vai lá. Se tu buscar, tem espaço na lei da... No final do ano, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ficar bem abaixo do limite prudencial, do limite estabelecido pela lei do regime pela lei de responsabilidade fiscal, pelo que ela estabelece como comprometimento, e aí nós vamos ver, não, realmente daria para dar um aumento um pouquinho maior, para ser um aumento de 14,95 e mais, para se encontrar uma forma de se pagar os aposentados, que é o que 28 mil vão receber 0 de aumento. Essa que é a questão. Deputado, o governo tem maioria na Assembleia, tem grande chance de o governo conseguir aprovar, portanto, esse projeto, essa medida aí. Vocês apresentaram uma emenda para que o reajuste seja de 14,95% e contemple também os funcionários de escola, que estão preteridos dessa proposta aí do Palácio Piratini. Se o governo derrubar essa emenda, o PT vota a favor do projeto original? Essa é a estratégia para não se contrapor ao aumento mínimo, digamos assim? Olha, o aumento médio, repito, que o governo está apresentando é de 6,7%. 6,7% sob a folha do magistério. Entre 6,7% e 0%, eu fico com 6,7%. Eu não posso votar contra, mesmo que seja insuficiente, mesmo que esteja muito abaixo. O governo federal determinou que o piso seria reajustado em 14,95. O aumento médio será de 6,7. O que eu vou fazer? Lutamos, não conseguimos, vamos votar com o que resta para garantir um pouquinho de aumento, de reajuste para o conjunto do magistério aqui no Estado. Deputado Luiz Fernando Mainardi, líder da bancada do PT na Assembleia, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia para vocês também.
É o clima político. Tema da semana na Assembleia Legislativa, com a votação prevista para hoje do projeto de reajuste para o magistério, para cumprimento do piso nacional do magistério.